Tudo bem, pessoal? GP Gorar te ajudando em mais uma questão bem polêmica da prova do Enem, a famosa questão da garrafa, tá? Já digo o seguinte, essa questão deveria ser anulada, ok? Deveria ser anulada, mas a prova do Enem não anulou essa questão. Então vamos entender como funciona ela. Tem que ler na ordem direta, porque ele quer que tu justifique, tá? Para realizar um experimento, uma garrafa PET cheia de água perfurou-se a lateral da garrafa e diz que não vazou por nenhum dos orifícios. Está errado. Se tu faz 2 furos, conforme ele está mostrando ali, vai vazar, tá, galera? 3 ainda, inclusive. Conforme o escoamento da figura que eu mostrei para vocês. Para realizar o experimento, com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou o escoamento da água conforme ilustrado. Como é que a gente explica isso usando a pressão atmosférica em função dela tampada e destampada, tá? Então, galera, a situação física é essa. Tem vários erros nela. Uma delas é a figura, né, que o alcance máximo não é o de baixo, é a meia altura, mas tudo bem. Então a questão é a seguinte, ó, eu vou mostrar como é que é a situação correta. Galera, olha só, se fosse uma garrafa apenas, tá? Ou seria uma garrafa, sim, não sei. Mas se tivesse apenas um furo, não é a situação da questão, tá, galera? Não é a situação da questão. Se eu pegar e colocar, entre aspas, água até aqui, o que acontece é o seguinte, ó, galera. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Quando eu faço um furo, por exemplo, tá? Ó, um furo só, pessoal, um furo só. Fiz um furo só, a gente tem um jogo de pressões. Tipo assim, ó, o ar exerce uma pressão aqui, tudo bem? E o ar também exerce uma pressão aqui. Tá, mas por que a água cai? Por que a água cai? Porque assim, ó, nesse nível, essa questão de hidrostática acontece o seguinte, ó, o ar exerce uma pressão aqui e aqui, né? Se tiver no nível do mar, um atm e um atm. Mas, nesse ponto, a gente também tem mais a pressão associada ao líquido. Então, é um jogo de pressões. Ó, é ar mais líquido contra só ar, ou seja, por isso que escoa, tá? Isso se tiver um furo só. Só que a situação é o seguinte, é bem legal isso, galera, porque assim, ó, se eu pegar e tampar a garrafa, aí as coisas mudam. Por que se eu tampar a garrafa as coisas mudam? Porque assim, ó, se eu pegar e fizer um furo com a garrafa tampada, a briga que a gente tem é o seguinte, é apenas a pressão associada a esse líquido contra a pressão do ar. E aí, galera, se a gente for calcular um gradiente de pressão e associar uma força, a gente vê que essa pressão atmosférica, no nível do mar, ela consegue equilibrar até um desnível de 10 metros de água. Sério, professor, então é por isso que não cai água. Tudo bem? Porque nesse jogo de pressão você consegue segurar até uma coluna de 10 metros de água. Tá, beleza, tranquilo. Qual é o problema da questão? O problema da questão é o seguinte, que se eu pegar e ela fosse isso, eu poderia dizer que aqui a água não cai porque impede que entre ar ali empurrando. Beleza, se fosse um furo só. Só que, galera, se eu pegar mais de um furo, eu vou ter uma DDP, uma diferença de pressão, e aí, pessoal, não adianta, olha só, não adianta eu fechar, prestem atenção, não adianta eu fechar, porque o ar vai exercer pressão aqui e o ar vai exercer pressão aqui. Só que aí, galera, eu tenho uma diferença de pressão associada a esse desnível, tá? Então, o que acontece? Vai escoar água pelos dois lados. Tá? Pelos 2 furos tampada e não tampada. Por isso que a questão deveria ser anulada. Né? Existe um professor doutor Fernando Lang, que foi meu professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que escreveu um artigo sobre isso, falando exatamente sobre essa questão. Então o correto é que essa questão deveria ser anulada. Tá? Mas vamos mudar um pouquinho, vamos dizer que a situação é essa, é apenas um furo. Tá? Se fosse apenas um furo, aí sim, a gente ficaria com a alternativa A, que impede a saída de água por ser maior que a pressão interna e não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Então é uma questão muito mal feita, tô dando a real, não vou mentir para vocês, questão que deveria ser anulada, porque ela está errada do início ao fim. Certo?
Mas o Enem não anulou, não voltou atrás e marcou como gabarito alternativa A, tá? Se fosse um furo, até poderia forçar um pouquinho a barra. Certo, galera? Então tá. Sou o professor Jean Pegoraro, desejo a todos ótimos estudos, mas nunca se esqueça que a física esteja com vocês. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.